sociedade, ela tenta falar pra gente que a gente nasceu num corpo errado, né? E aí, com o passar do tempo, a gente começa a entender que isso é uma programação do sistema, né? O tempo todo estão inserindo estereótipos para que a gente tenha o corpo ideal. Claro que algumas pessoas acabam desenvolvendo disforias do próprio corpo, e isso é natural, mas grande parte vem dessa construção social. A gente não nasceu no corpo errado. Nós estamos no corpo que devemos ocupar. A gente passa a vida toda, muito tempo perdendo, tentando encontrar qual é esse corpo para ser livre, para vivenciá-lo, sendo que na verdade a gente sempre esteve aqui. Então, identificar esses processos, eu vejo eu como uma gorda maior, uma pessoa com um corpo gordo, ocupando um espaço, com uma travestilidade sendo exalada pela minha figura, em constante processo de mutação. Eu vejo qual é o corpo ideal para esse corpo. Eu nasci no corpo errado? Eu acho que não. Eu acho que eu sempre estive no corpo certo, na sociedade errada. Eu sou Gaia do Brasil, sou conhecida aqui em São José do Rio Preto pelo meu trabalho artístico, mas existe uma pessoa por trás disso tudo, né? E eu sou uma pessoa que eu vivo em constante processo de me reconhecer e me identificar. Isso é muito interessante porque a minha vida toda foram processos. Eu nunca estive parada, eu nunca estive determinada. Então eu sempre estive em processo de mutação. Então, quando eu era muito mais nova, eu passei por um processo de transição de gênero e destransicionei. Então, assim, sempre, pode ser que eu sinta que eu seja mais isso, eu vou experimentar. Eu vou me colocar. Então, o meu corpo, ele é um experimento constante da minha vivência. Então, hoje, quando eu falo que eu sou uma pessoa transgênero, não binária, eu estou ao mesmo tempo tentando tirar de mim os conceitos do macho e da fêmea que foram empregados a minha vida toda. Então eu tento trazer para mim uma realidade de estar em processo de transição, porque eu estou transicionando o tempo todo. E hoje aceitar que esse processo de transição é natural e ele vai acontecendo é transformador. É transformador, porque eu não sei o que eu posso ser amanhã. E a não binariedade é justamente esse processo de você não se definir. Porque existe, dentro do preto e o branco, existe uma escala de cinzas, né? Pra mim, hoje, ficou muito claro a diferença da Gaia, artista, e da pessoa por trás da Gaia, que até o momento, acho muito interessante, porque eu vou ter isso registrado. Eu não sei que nome eu tenho, qual é o meu nome. E aí eu me deparo com esse processo de transição artístico e também num processo de transição de gênero. Tem que ter terapia. Tem que ter. Porque sozinho a gente não consegue. A Gaia, ela existe há 4, 5 anos, né? Então é um processo muito recente. Eu criei ela. Esse processo foi muito criado. Então foi pré-estabelecido aonde eu queria chegar, a forma que eu queria que as pessoas me vissem, onde eu ia chegar. Eu planejei mais de 1 ano a Gaia. O nome Gaia, da onde surgiu? Como eu falei, é um projeto, né? E esse projeto ele tinha que refletir um pouco da minha naturalidade, né? Eu sempre tive uma conexão muito forte com a natureza, uma conexão muito forte com mitologias no geral. E aí, a partir disso, eu descobri Gaia. Minha mãe se chama Yara, que é um nome mitológico, que vem do folclore nacional. E aí, Gaia é essa deusa Mãe Terra, né? Essa deusa que consegue equilibrar tudo. E ela é representada não só na mitologia greco-romana, como também em várias outras mitologias. Então, eu quis trazer essa Gaia com I, que é do Brasil. E aí foi onde eu inseri um sobrenome que seria do Brasil, porque até então eu me chamava Gaia Balashita. Era o meu nome que eu falava, eu preciso de um nome que seja, que tá na boca de todo mundo, Balashita. Quem nunca chupou uma Balashita?
coisa que eu acho muito interessante na minha vida é como eu vivo essa dualidade. A dualidade das coisas. Porque eu tenho a Gaia, que as pessoas conhecem pelas mídias sociais, pelas performances, pela apresentação, que é uma pessoa totalmente expansiva, alegre, criativa, colorida. E eu, na minha vida pessoal, eu sou bastante reservada. Eu sou uma pessoa mais fechada. Eu gosto de ter o meu canto, eu gosto de me esconder do mundo, eu gosto do silêncio, mas ao mesmo tempo eu convivo com a minha arte. Porém, no entanto, minha mãe ela era uma pessoa que ela dizia pra mim assim: você pode ser gay, mas você não precisa mostrar pros quatro cantos. A famosa frase, né? Que ela tem um cunho protetivo, mas ela tem também um cunho moralista em cima. E esse cunho moralista me assombra. Então até hoje ainda eles me chamam pelo meu nome de registro, que é Pedro. Eu não tenho problema em falar meu nome. Eu tô numa relação há 5, quase 6 anos, né? E quando eu entrei nessa relação, eu me orientava como um homem gay, né? Um menino cis gay. E o meu parceiro é um homem cis gay. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender que eu poderia fluir entre esses gêneros, precisou de um diálogo, né? Então, ele é um homem cis que sente atração por outros homens. E, de repente, se depara com um corpo que não é mais um homem cis. É difícil, porque existe o sentimento, existe o carinho, o amor, mas altera as bases da relação, porque eu não sou mais aquele homem por qual ele se apaixonou. O diálogo é constante, a transição minha é constante e a transição dele para com a relação também é constante. Então, eu venho de uma terceira geração já de feirantes, né? E isso é muito louco, né? Porque a feira é um local de resistência, assim, máxima das tradições. E o que bate muito de frente com as nossas vivências são essas tradições, né? Porque as pessoas acabam permeando pelo machismo, permeando pela LGBT mais fobia. Então é muito difícil, né? As pessoas ainda permanecem racistas, classicistas, e eu não consigo ser totalmente quem eu sou ainda na feira. Então eu acabei de certa forma mudando um pouco. Eu vou praticamente toda coberta, só com os olhos aparente, e eu não gosto mais de trabalhar com atendimento porque eu não quero ser conhecida de uma forma diferente do que eu sou hoje. Hoje eu costuro, faço minhas roupas, mas eu não costuro para outras pessoas. Meu parceiro já faz isso. Ele costura e vende. Eu dou aula de maquiagem, então é uma coisa que eu descobri. Eu sou peruqueira, então modelo perucas e faço perucas para outras artistas. Então isso é uma coisa que eu já faço há algum tempo. E tudo que vocês veem da Gaia é uma construção manual. Eu gosto dessa coisa do orgânico, eu mesma poder fazer e realizar. Às vezes não tem o melhor acabamento, mas é meu, é feito por mim. A minha relação com as artes, ela começou bem cedo. Então, antes dos 10 anos, eu dançava muito. E aí eu comecei a desenvolver desenhos. Eu tive uma inspiração através de um apoio, eu digo que é um apoio. Através da Carmen Seixas, sobrinha do incrível Nelson Seixas. E ela veio me incentivando, pinta um quadro. Com a consciência que eu tenho hoje, eu olho para esses trabalhos e eu entendo por que eu fiz eles. E nesse quadro, hoje, na época eu chamei ele como se fosse um processo de transição pós-apocalíptico, mas na verdade são só fragmentos de mim mesma. Eu estou tentando me encontrar e eu estou despedaçada
E aí em 2016 eu tive a oportunidade de visitar um amigo em Salvador. E esse meu amigo trabalha na cultura lá. E eu fui para passar uma semana. Quando eu dei por mim, eu já estava morando lá fazia mais de 3 meses. Então, eu me encantei pelas cores da Bahia. Eu me encantei pelo cheiro, pelo gosto do acarajé. Nós vivemos um estigma, né, social quando se trata de STs. Ninguém fala sobre STs, né? Acho muito interessante olhar para uma sociedade tão hipócrita nesse sentido, porque as pessoas não querem falar sobre isso. Elas não querem falar sobre uma epidemia que está rolando há muitos e muitos e muitos anos. Ninguém quer falar sobre isso. E quando a gente se depara com a questão da evolução do tratamento do HIV/AIDS hoje, a qualidade de vida que essas pessoas têm, com as medicações, com a diminuição de comprimidos diariamente, quando a gente percebe os métodos de prevenção, que não é só mais a camisinha, hoje a pessoa tem a PrEP, tem até mesmo a PEP pós-exposição, então a gente consegue perceber que existem inúmeras lubrificante à base d'água, existem inúmeras formas de fazer uma prevenção combinada. Por mais que não se fale, essa é uma realidade que ainda existe. Ela não é fechada só dentro da própria comunidade LGBT, como foi falado lá nos anos 80. Hoje ela está muito presente no dia a dia de muitas famílias aí conservadoras. Eu nunca me vi como um corpo ativista. Eu nunca tinha me visto como ativista. Eu sempre me vi como uma pessoa inconformada. E em vez de eu reclamar, o que eu fazia? Eu ia atrás de mudar aquilo que estava me incomodando. Eu não entendi o que era ativismo antes. Eu fui perceber na prática. Eu acho que esse é o melhor método de perceber que você faz algo. Hoje, eu sou a conselheira, ocupo a cadeira LGBT dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui da cidade. Então, fazer política cultural numa cidade que não se tem 1% previsto por lei é muito difícil. Mas nós já conseguimos colocar cultura LGBT dentro de Nelson Seixas. A gente brigou para festivais na Aldir Blanc. Então estamos sim fazendo as coisas acontecer. E isso é uma coisa, emoção do povo. Eu não trabalho com o executivo. Eu trabalho com o povo. Eu trabalho com a comunidade. Meu sonho? Eu não sonho. Eu parei de sonhar. Eu acho que eu comecei a fazer. Porque não adianta. Nada na nossa vida funciona com script. Tudo é na base do improviso. Queria viver num mundo melhor? Mais igualitário? Com menos distinção de raça, credo, classe social? Queria. Mas, o que eu posso fazer para mudar isso? Então eu começo modificando o meio onde eu estou. Com as pessoas que estão ao meu redor. Se eu puder fazer esse redor funcionar, talvez, quem saiba, com vários outros redores a gente não faz uma sociedade mais justa e mais humanitária.